Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, diretamente do Puxadinho da Rádio Olinda, que na verdade é a sala de reunião, porque os estúdios estão com quem realmente trabalha. Enfim, me chamo Felipe Portela, falo em nome da Dom. Aqui do meu lado não tem ninguém, porque Ivanildo não pôde vir hoje, mas tudo bem, Deus toma conta e a gente vai seguindo o barco conforme ele conduzir, né? Só para constar, Ivanildo, você faz falta, viu, meu irmão? Espero que você descanse e repouse bem. Não é nada grave, pessoal. Ele estará com a gente muito em breve. E antes de mais nada, da gente dar continuidade, eu queria que vocês curtissem. Pode dizer. Se inscrevesse no canal. Se inscrevam no canal, por favor. E compartilha no grupo de Zap também. Perfeitamente. Dá uma força aí para essa mensagem chegar longe. Exato. Vamos ajudar a amplificar a voz do católico para o mundo. Por isso o nome Amplificadão, tá? E aí, dando sequência, deixa eu dar uma filada aqui, na verdade. Vou apresentar aqui os convidados. Seria uma, mas assim, Deus concedeu a possibilidade de vir logo dois. Veio dobrado o negócio hoje. Então vamos começar com as informações da protagonista da história de hoje, né? Ela que tem 38 aninhos, esposa de José Claudemir Pacheco Júnior, mãe de Ana Catarina. Linda Ana Catarina, tá com quantos anos? 12, né? Assim, eu sou suspeita para falar, né? Mas a cara do pai. A cara do pai, exatamente. É uma linda mistura como muito bem pai. feita. Melhor. Deus é mais. Deus é mais. Formada em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Gestão Contábil, Auditoria, Gestão de Projetos Ágeis, frequenta o Oratório Nossa Senhora do Rosário da Boa Vista e participa do movimento Reino Christi. Isso. Seja muito bem-vinda, Poliana, com seu digníssimo esposo e meu irmão de caminhada também, Júnior. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos aqui. Vale, assim, registrar também que tive a honra a graça de ser padrinho de casamento deles. Exatamente. Né? Verdade. Né? 13 anos atrás. 13 anos, completando ontem. Completados ontem. Completados ontem. Amém, velho. Então é isso, Felipe. Primeiro dizer que é uma grande honra, né? Assim, participar aqui. Nossa amizade, né, de longo tempo, então a gente está muito feliz, né, amor, de participar aqui desse momento aqui, né? Espero que possamos contribuir um pouquinho, né, Sem amor? dúvida. Eu aqui com a árdua missão de substituir o mito supremo do humor católico mundial, né, Ivanildo? Quem sou eu? É um trabalho difícil, viu? Quem sou eu? Mas vamos em frente. Galera, é o seguinte, eu vou sempre, Júnior, talvez reportar muitas vezes a pergunta para a Poli, mas assim, é aberta para os dois. Eu acredito que você não está aqui hoje, por acaso você conseguiu uma vaga na sua agenda para acompanhar, né? Você queria sentar no cantinho ali, mas eu acho que tende a somar bastante, porque é a visão dela, mas é a sua visão como uma pessoa que busca também ser um São José dentro da sua casa, entendeu? Então, acho que tende a somar bastante. Então, fique à vontade também para você contribuir bastante aqui, tá? Vou atrapalhar o menos possível. Enfim, eu queria, assim, startar querendo saber como foi o início da caminhada de vocês. Se vocês assim, de você, no caso, Poli, se você já tinha a família católica, como foi que você startou? Como foi que você atentou para entrar para a vida de igreja? Joia. Primeiro que assim, desde muito pequena eu participei assim da igreja, mas assim minha família não tinha tanto uma vivência, né, de todos os domingos, enfim. Então eu tive um primeiro contato criança, né, e na escola eu lembro que eu fiz a primeira comunhão, né, fiz a catequese com o grupo da escola e na época eu fiquei muito encantada com Deus, assim, né. Eu lembro de, por exemplo, meu pai viajar e eu dizer, não quero ir não, porque vai voltar de que horas? Não ia dar tempo de voltar para a missa. Então eu disse, então eu não quero ir, eu não vou e tal. Só que no decorrer da vida eu me afastei um pouco, né? E aí participei assim de outra religião. Eu fui espírita há um tempo, né? Frequentei um centro espírita e tal,
que foi mais ou menos na época que eu conheci Júnior, inclusive. Eu né, que fui amor? te buscar no Centro Espírita, Foi, né? mais ou menos isso. Eu lembro dele Literalmente, passar, né? ele passa meio que tentando dizer que era por acaso, mas caindo da bicicleta. Eu sabia assim, que ela e tal. estava lá no Centro Espírita, lá perto de casa, lá no IPCEP na época. Aí sabia o horário, tudinho. Então vou lá, que deve estar terminando 1h30 depois. Fiquei lá um tempinho. Chegou atrasado, teve que sair correndo. Eu percebi tudo, Aí, quando assim, mas eu achei cheguei- bonitinho. Quando eu cheguei, sentei na calçada, o povo começou a sair do Centro Espírita. Eu já? Aí ela foi uma das primeiras assim, meu Deus do céu, eu saí correndo, caí da bicicleta. Qual era a idade que vocês tinham? 16. 16, né? 16 Por aí. anos. Ou seja, hoje com 38, então tem um chão de mais de 21 anos aí. Exatamente. 21 anos completados ontem de namoro. Isso. 21 E ele anos. aprendeu a andar de bicicleta porque ficar caindo na frente. Era do nervoso, ele estava atrasado. Ele queria fingir que estava passando ali, entendeu? E aí. E eu tava não na deu muito garupa, né? certo. Fernanda que Mas eu tava achei pilotando. bonitinho. Eu achei bonitinho. A que queda, né? Foi, ele maravilhoso. tentou fazer um negócio assim por Valeu. acaso, mas não funcionou muito, não. Mas é isso. E aí, eu lembro que Rafa, eu acho que tu lembra de Rafa Grampola, Sim, né? sim. A ruiva. A Ruivinha, e ela participou muito tempo lá do Ágape, né? E ela sempre falava aí nesse período, a gente era amiga, né? Minha melhor amiga da escola, e aí ela dizia, vocês deviam fazer o EJC, era bom vocês fazerem o EJC e tal. E eu confesso que eu nunca quis muito, mas assim, teve uma hora que eu não tinha mais desculpa para dar, né? Porque eu já tinha dado um monte de desculpa. E aí fiz o EJC lá do Ágape, e foi muito bom, né? Para mim, eu acho que foi uma experiência de Deus, assim, divisor de águas. Mas aquela coisa de muita gente tem aquela, né, aquela experiência com Deus, mas se não fosse Júnior, eu não teria perseverado, assim, né? E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu lembro que depois ele realmente ficou extremamente engajado, né, amor? Quer falar um pouquinho nesse Por isso que eu período? disse que eu fui te buscar no Centro Espírita. Exato. Tem um significado Não. maior do que essa historinha que a gente contou. Isso, eu lembro que ele muito rapidamente, assim, ele já tinha feito crisma nesse período, né? Então ele já tinha, a família dele já era mais católica, enfim. E aí ele muito rapidamente se envolveu muito com as coisas. E eu confesso que eu não estava muito ainda continuando, mas como meu namorado estava lá todo domingo e tal, eu ia mais para acompanhá-lo, né? Aos poucos, a gente acabou que se engajou também e, enfim, Deus vai trabalhando na nossa vida, né? Em cada etapa com aquilo que a gente precisa, né? Então, naquele momento, eu precisava da constância, né, do meu namorado, que aí acabou também me trazendo junto. Perfeito. Eu me lembro também que assim, eu já fazia parte, né? Eu estava servindo nesse EJC. E eu acho que foi 2003. Foi o segundo, foi. 2002, Foi segundo, 2002. 2002, não foi? Foi isso. E aí, eu me lembro que logo depois, uns 2 anos no máximo, vocês fizeram um acampamento, Manaim. 2 anos depois, exatamente. 2 anos depois. Fizemos um Manaim lá com o Johan. Isso. E eu me lembro, velho, no aniversário de Júnior, lá no IPCEP. 20 anos, isso. Foi. E Poliana dizendo pra mim, a gente tinha uma grade ali no terraço, né? Isso. E aí Poliana ali tava dizendo pra mim que ali foi alguma coisa tipo um avanço para águas mais profundas. Eu não lembro a frase exatamente, mas que tipo assim, foi tão determinante que tu dissesse que eu disse, pô, eu vou fazer. E eu fiz no ano seguinte, eu fiz, acho que foi em 2005, eu acho que eu fiz. Pronto, mas foi muito por conta do que tu tinha dito ali. Dali, depois do acampamento, porque nesse intervalo aí entre o EJC, que você poderia ter se afastado, mas Júnior foi avançando para águas mais profundas, depois do acampamento, teve esse avanço teu ou... Sim, né? É isso. Eu digo, quando Deus sabia o que eu precisava e botou meu marido, assim, não foi por acaso, né? A gente fez o acampamento e foi maravilhoso, assim, né? O acampamento é, de fato, uma experiência aprofundada, pelo menos para mim foi, né? Tanto que a gente entrou um pouco depois disso numa espécie de conflito, né? Porque aí o Ágape a gente serviu muito tempo no Ágape e aí já não era um local que nos ajudava, digamos assim, espiritualmente. A gente sempre tem um carinho muito grande pelas pessoas, pela obra, né? Mas é como se Deus estivesse nos chamando a outra coisa.
E aí, nesse momento, eu lembro que eu fiquei muito dividida, né, entre ir para o Manaim, ou o Júnior já tinha conhecido o Reino Cristo, e ele estava muito encantado com o Reino Cristo, e eu estava querendo muito ir para o Manaim. E aí eu lembro que nesse período a gente estava muito em dúvida, a gente ia para os 2 lugares. Normalmente a gente ia um final de semana para um lugar, outro para outro, às vezes no mesmo ia para os 2 e tal. E eu lembro que Johan, nesse período, a gente chegou a comentar com ele, conversando assim, e aí ele falou para mim o seguinte, ele disse, olha, eu aprendi muitas coisas no Reino Cristo, né? Inclusive a fazer uma oração sem dizer uma palavra, né? E eu acho que você deveria acompanhá-lo lá, né? É muito ruim vocês estarem separados, né? Então, é bom que vocês caminhem juntos. Então, faça a experiência de ir lá e aqui a porta vai estar sempre aberta, assim, né? Então, eu achei daquilo de uma humildade mesmo, assim, da parte dele, assim, muito boa, assim, né? E, de fato, foi essa conversa que me fez abrir, né, o coração, digamos assim, para realmente querer experimentar o Reino Cristo. E como sempre foi, né, nessa nossa caminhada, no Reino Cristo, o Júnior também já estava super envolvido, já estava ali identificado. E eu cheguei e fui sendo conquistada, né, no Reino Cristo. Foi a convivência com as pessoas, foi aquela delicadeza, generosidade das pessoas, assim, do cuidado com o trato, daquela vivência do Evangelho no dia a dia, que me cativou, né? Então, isso, eu acho que eu levei mais uns 2 anos. Ali eu sou mais lentinha, né? Meu marido é muito mais rápido que eu. O ano aí era 2006. Já era 2006, né, irmão? E aí a gente, com essa convivência, eu estava realmente, 2 anos depois que eu fiz, não, de fato, aqui é o meu lugar, né? E aí, sim, a gente começou a realmente participar, né? A gente faz uma incorporação, como a gente chama lá, né? Para realmente começar a fazer parte como membro, digamos assim, né, do Reino Cristo. Principalmente por conta da acolhida da galera, né? Assim, o trato, né? Exato. A forma como as pessoas tratam são a caridade nas pequenas coisas, né? Nos pequenos gestos, o copo d'água que a pessoa percebe que tu tá com sede e ela não te pergunta, de repente tá o copo d'água ali do teu lado, né? De repente tu vai para a casa de praia de um dos membros do movimento. É uma característica bem forte do movimento, isso mesmo. Vai para a casa de um dos membros do movimento, de casa de praia, e de repente tu acorda, teu carro está lavado, ninguém sabe quem lavou, né? É mesmo, Aí já aconteceu isso comigo. Já essas coisas encantam, né? E são pessoas que são assim... Eu ia me dar bem aí. São assim autenticamente. Não é assim para aparecer ou assim porque eu quero conquistar aquela pessoa, não. São assim no dia a dia, né? Coisa que a gente não consegue tanto. Isso. E a gente, poxa, vamos tentar, né? Vamos se esforçar, vamos seguir o exemplo aí desse povo bom. Tem um detalhe, assim, em vocês que, assim, todo mundo se apercebe, assim, não precisa ser tão próximo. Júnior é muito extrovertido, ele faz amizade muito fácil. Exato. E Polly já é mais... Isso. Assim, então, quando chega num ambiente novo, eu acho que faz todo sentido quando você diz, eu levei um tempo, mas não é nem questão de ser lento nisso, né? Mas é questão de perfil mesmo. Até a Rafa mesmo, que era sua melhor amiga, totalmente retraída, né? E aí, né, nesse processo, nesse caminhar dentro das coisas da igreja, porque Júnior, assim, foi bem veloz nisso. Eu acompanhei um pouco disso no início e vi que Júnior mergulhava mesmo, assim, estudava, se lançava muito. E já você, de uma maneira mais, assim, no seu tempo, Polly. Isso. E teve alguma dificuldade na relação de vocês, isso aí? Como é que foi construído isso? Isso eu já estou perguntando agora, porque quando chegar nos dias, né? Agora, eu acho que pesou muito hoje como é que vocês encaram isso, de certo modo, Sim. pelo que vocês têm lidado, que a gente vai conversar. Mas naquela época, teve algum tipo de conflito entre vocês por conta disso? Eu lembro que, como eu falei, nesse ano eu não queria ir, né? Assim, eu achava o povo muito esquisito. A gente até brinca, né? Assim, tem um amigo povo nosso. Esquisito, eu fiz que povo estranho e tal. A gente foi até para um... Lava o carro, né? Não, mas aí especificamente foi um amigo nosso, né? Que a gente estava participando até de um retiro do Manaim, que era sei lá, um grande reencontro de todos os anos. Pode falar que foi Cláudio, não tem problema. Ele vai saber que foi ele, né? Ele vai ouvir. Ele vai ouvir, não dá
né? E aí... Conhece Cláudio também. Conheço. O pessoal começou a brincar com ele, porque no período ele estava com uma camisa preta e com um crucifixo. E eu achei... Ele tem barba, ele é mais... Gordo, pode dizer que é gordo, não tem problema não. E gordo gosta de andar de preto, né? Pra esconder um pouco a gordura. E Cláudio sempre andava de preto. Então, aí eu olhava pra ele assim, meu Deus, esse cara deve ser um psicopata, alguma coisa assim. De todo modo, nessa transição, digamos assim, foi uma mudança muito brusca, né? Porque a gente sai de um movimento, de um grupo jovem, né? Da renovação carismática, assim, como se fosse da renovação carismática que vive. Que tem esse perfil, né? Esse perfil de renovação carismática. Isso. A gente passa pelo Manaim, que também tem um perfil. Mas que já tem, tipo, a faixa etária já é misturada, na verdade. Exatamente. Né? É um grupo jovem para um grupo que tem adultos, pessoas já casadas. Isso, exatamente. Filhos. E depois a gente chega no Reino Cristo, que é uma espiritualidade mais centrada. Isso. Uma espiritualidade mais contemplativa. Exato. Né? E aí a gente vai para, vamos dizer, vai para uma missa com o pessoal do movimento, já é o pessoal mais sério. Isso. A gente, enfim... As músicas não são tão animadas. Se bem que Cláudio, ele é bem comunicativo também. Super comunicativo. Mas nos momentos onde é pro cabra ser sério, na missa, por exemplo, que é pro cabra ser sério na missa, né? De repente a gente sai de umas missas que a gente ia com bateria, com palma, com barulho. Isso. De repente a gente vai para uma missa silenciosa. Isso quebra muito. Isso quebra, poxa, gente, cadê? Estou sentindo falta de alguma coisa. Depois você descobre que não tem nada faltando e que, na verdade, aquilo está te preenchendo até mais do que o barulho. Mas você, no primeiro momento, poxa, eu estou sentindo falta de alguma coisa. É esse povo que é chato. É o povo todo braço cruzado, as músicas cantando lá, e o povo de braço cruzado, ninguém bate uma palma, não tem uma bateria, só no máximo um violãozinho dedilhando, um teclado, alguma coisa. Né? Isso quebra um pouco. Aí depois o camarada vai compreendendo. Né? Mas há uma razão de ser. Sim, exatamente. E Poli teve esse trauma. Eu lembro que nesse período eu ia, sei lá, para uma meditação em silêncio, né? Assim, uma adoração do Santíssimo em silêncio, sem música, eu ficava escutando. Uma hora inteira, né, mãe? Uma hora e eu ficava escutando aqui no meu ouvido as músicas, né? Assim, de contemplação, né? Então, realmente, foi uma virada de chave, digamos assim. Mas é isso. Mas nesse dia, especificamente, eu fiquei muito impressionada. Não foi nem tanto pelas atitudes, mas pela vestimenta. E ele sabe disso, né? Eu já falei várias vezes que eu tinha medo dele, assim. Porque ele estava com essa roupa bem assim, a gente no maior calor, e ele de manga comprida, preto, né? Assim, aquele perfil, um crucifixo enorme. Aí eu fiz... E o danado é que Júnior já tinha conhecido ele nas listas, tinha aquelas listas católicas na época, de e-mail e tal. E ele só queria ficar perto dele. E ele, vem, senta aqui. Na hora de almoço, janta e tal. Eu falei, feito menino pequeno, eu vou ficar aqui com as meninas e tal. Enfim, fugia como, né? O quanto pude. Se isso fosse hoje, diríamos que é gordofobia. É verdade. Mas ele... Isso aí dá uma cadeia. Mas, assim, o final da história é que hoje, assim, eles foram nossos padrinhos de casamento, inclusive, são nossos grandes amigos, enfim, e se tornaram grandes referências mesmo para a gente, né, na nossa própria relação, né, assim, de namoro, de casados, enfim, são uma grande inspiração. Perfeito. E falando desse contraste, né, entre um perfil tradicional e um perfil carismático, né? Eu também eu sou do time de Poli. Hoje eu entendo muito mais. Eu não sou tão tradicional feito vocês, mas eu entendo perfeitamente. Hoje eu demorei muito. Se Poli diz que ela é lenta, eu ando em marcha ré. Mas eu entendo perfeitamente hoje a razão de existir, os cantos, tudinho. Eu sei que isso, assim, é um adendo que eu estou fazendo aqui no podcast, mas que é bom também registrar que existe, eu respeito, né, essas diferenças, cabe a gente respeitar, mas é bom a gente se aprofundar na razão de por que ser desse jeito, porque não é uma questão de colocar dentro de uma caixinha, mas existem razões para isso. Quem sabe um dia um podcast a gente troque uma ideia a respeito disso, né, velho? E é importante dizer que a gente não renega de jeito nenhum o nosso passado. Pelo contrário, a gente fala com orgulho. Isso. E participamos do Grupo Jovem Ágape, participamos do Manaim. Foi uma caminhada que tudo isso foi nos fortalecendo,
nos fazendo aprofundar são no amor pontes, a Deus. Né, velho? São pontos. Que são os vários dons que a igreja eu tem. Eu agradeço, né, demais. Até hoje. Até hoje a gente vai para os eventos, quando convidam a gente. Até hoje a gente vai com muita gratidão. Ivanildo, inclusive, ele fala... Aqui ele já falou várias vezes sobre isso. Existe esse fogo de palha de EJC, né? E ele diz, eu sei que o pessoal do EJC vai me crucificar agora. Mas porque realmente é importante até que exista esse fogo de palha, né? E a gente falava muito sobre isso. Uma hora... A emoção passa, mas a fé ela tem que ficar. Isso. E tipo, a emoção, aquela estiga toda de EJC, meu irmão, vai durar alguns dias, depois se esvai, assim, escorre por entre as mãos, entendeu? Então, tipo, se a gente não tiver alicerçado nos estudos, enfim, né? Aí, tipo, acaba saindo mesmo. Talvez tenha sido isso, se não fosse Júnior, talvez tenha sido isso, né? Mas, enfim, falamos um pouco desse período de você entrar no grupo. E aí eu queria agora que a gente aprofundasse no que nos moveu hoje a fazer esse convite aqui. Comentei com vocês, existe uma postagem de Júnior de exatos 2 anos atrás. Né? 2 anos, 2019. 2019. 8 de novembro de 2019. Exatamente, que é um trecho na festa de casamento de vocês, que Júnior pegou o microfone na hora dos agradecimentos, né? Antes de startar a festa. E aí que Júnior falou que Deus vai abençoar com quantos filhos tiver que dar. Enfim, talvez seja melhor Júnior falar, né? Mas eu só queria fazer essa introdução. Eu acho que cabe muito Júnior falar isso. Por quê? Porque 2 anos atrás, Júnior fez essa publicação no Instagram dele. E eu vi e fiquei... Tipo, todo mundo que leu foi pego meio de surpresa. Mas até hoje aquilo marcou para mim. E assim, mostra vocês bem novinhos, né? E falando. Eu tava lá ao vivo. Mas a gente nunca espera que a gente vai se deparar com situações de provações mesmo, né? E aí eu queria que Júnior pudesse, se for confortável para ele, externalizar um pouco disso, para que todo mundo fique alinhado com o que a gente vai conversar aqui agora, tá? Quem quiser ver e ouvir, na verdade, exatamente o que foi falado, que minha memória é péssima, né? É bom ir lá no Instagram e procurar a postagem lá. Não precisa me seguir nem nada, não. Não ganho nada com isso. Mas vai lá no meu Instagram, JC Pacheco, Júnior, você encontra logo e vê a postagem lá. A foto do perfil ainda é a camisa do esporte? A camisa do esporte 87, tem lá. Claudemir Júnior na camisa. Vai ser para sempre essa foto, não muda não. Não gosto de ficar mudando foto, não. Melhor que tua cara mesmo. E o pessoal pensa que eu nasci em 87, isso é melhor, né? Vale observar que Júnior é mais novo que Poli, né? Júnior se acha por conta disso. Novo, toda 10 meses, um ano não. 10 meses, exatamente. Mas, Júnior, assim, o que foi... Me conta aí. Mas vamos lá, a gente... no casal de namorados jovens, né? Poliana falou bem, ela era espírita. Eu também não era lá aqueles católicos, apesar de minha família ser família católica praticante, minha avó super católica, minha madrinha hiper católica, meus pais também, né? Mas naquela juventude, ali na adolescência, eles respeitaram bastante o meu tempo, né? A gente dá uma desgarrada, né? A gente deixa de ir para uma missa, para outra, deixa de cumprir os preceitos, né? Enfim... mas aí, durante o namoro, né, a gente foi justamente fazendo o EJC, se aprofundando, conhecendo mais e se engajando mais. Né? E a gente foi transformando muita coisa na nossa vida. Nossa mentalidade foi transformada ao longo do tempo, porque a mentalidade ela não é transformada de uma hora para outra. Né? Aí seria por emoção também, exatamente. Né? Então, a gente foi compreendendo, com o passar do tempo, muitas coisas que a gente não compreendia. Né? A gente foi aceitando muitas coisas que a gente não aceitava. Foi conhecendo muitas coisas que a gente não conhecia. E a gente ama aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhecia, não tinha condições de amar. Então, se a gente ama o que conhece, a gente conheceu muita coisa, a gente começou a amar coisas que a gente nem imaginava antes. Inclusive, né, o matrimônio católico, que é um matrimônio aberto à vida. Né? Não é um matrimônio que se fecha em si mesmo, não é um matrimônio egoísta, um matrimônio que olha somente para o casal, mas olha para frente, para a família. Né? Os fins do matrimônio, a procriação, perfeito, né? Excelente. Procriação e educação da prole e o bem dos cônjuges. A gente começou a compreender isso e a gente começou a tentar viver isso também no namoro. Então, a gente, quando casou, a gente já tinha meio que uma mentalidade, por mais que seja difícil
ter filhos, criar filhos, porque não tem nada que seja bom e que não dê trabalho, né? Tudo que vale a pena deu trabalho. Tem suor, tem esforço, tem sofrimento. Então, estou dizendo aqui que filho é fácil de criar, mas a gente já tem essa mentalidade de, poxa, vamos ser generoso, vamos deixar Deus agir na vida da gente, vamos ser generoso com Ele, né? Então, no casamento, quando eu fiz aquele discurso, que foi um discurso que não surpreendeu Poliana, né? Não foi um discurso de surpresa de jeito nenhum, né? Faço lá o discurso e digo que a gente está disposto a receber quantos filhos Deus quiser mandar, né? E a gente falou com muita sinceridade, com medo também. Confesso que estava com medo. Poxa, se Deus quiser mandar 5, 10, sei lá, né? Eu tinha medo, velho, até hoje. Total, né? Então, assim, mas se Ele quiser mandar, é porque isso é bom pra gente. Porque tudo que Deus manda pra gente, meu filho, é sempre bênção, né? Perfeito. É uma recompensa, os filhos das entranhas, né? Vai estar lá o Salmo 126, vai 136, eu nem lembro, não sou protestante, então não gravo capítulo, versículo, não, mas acho que é 126, né? Vede, os filhos são dom de Deus, é uma recompensa, o fruto das entranhas. Feliz o homem que assim encheu a sua aljava, não será confundido quando estiver defendendo a porta da sua casa diante de seus inimigos. Então, filho é dom de Deus, né? Então, quando Deus dá um dom, não interessa que a gente vai ter um sofrimento, vai dar trabalho e tal, aquilo é para o nosso bem. Então, a gente já tinha essa mentalidade. Isso. Então, a gente se abriu e a gente fez aquele discurso para ser cobrado mesmo. Eu fiz aquele discurso para ser cobrado. Eu queria que o povo me cobrasse. Cadê? E aí? Tu não disse que queria ter muitos filhos? E o pior passando que o povo... por isso agora, é que a gente planejou para o ano que vem. Estou nessa fase. O pessoal faz. Assim, eu queria fazer um discurso para viver. Perfeito. Né? Não era o discurso pelo discurso, não, né? De jeito nenhum. Eu tenho um temperamento mais assim, né? Quando me proponho a fazer uma coisa, meu Deus do céu, é complicado, né? Só se for uma coisa que eu identifique que seja errada. Poxa, eu me propus a fazer isso, mas isso é errado. Claro que eu tenho que abandonar o barco logo. Mas quando eu me proponho a fazer uma coisa e a coisa é boa, a coisa é certa, eu costumo ir até o fim. Não vou dizer que eu terminei todos os meus projetos, não, mas eu costumo ir até o fim, né? Tenho bem esse temperamento. Eu ia te interromper. Não, isso a gente já tinha, né? Eu lembro que quando a gente casou, né? Essa vontade de ter essa família numerosa, quando o Júnior fala isso, assim, de quantos filhos Deus quiser dar, mas no fundo o que a gente queria era uma família numerosa, né? Porque assim, a frase não diz que é uma família numerosa, né? Ele diz que quantos filhos que Deus quiser dar. E se Ele não quiser dar? Só que a gente, quando casou, a gente já comprou uma mesa de 8 cadeiras, né? E a gente tinha certeza que logo, com pouco tempo, encheria aquela mesinha ali com um monte de menino, né? Assim e tal. E a gente foi para a lua de mel, né? Então, terminou a festa e tal, vamos para a lua de mel. Uma semana antes do casamento, eu estava já acompanhando mais ou menos a fertilidade, né? Estava fazendo o Billings e tal. E aí eu fiz, amor, é o seguinte, na lua de mel eu vou estar ovulando, né? E aí? O que é que a gente vai fazer? Né? A gente já tinha se proposto não, usar os métodos naturais, se fosse necessário. E aí ele disse, não, então, beleza, assim, vamos ter a lua de mel, normal, né? Assim, se não quiser engravidar logo, a gente adia, mas não dá para viajar, né? E não viver o matrimônio, né? E não consumar. Então, beleza, então tá bom, então vamos, né? Vamos, tá disposto, né? Tá, e fomos. E aí a gente entregou nas mãos de Deus, né? A nossa lua de mel. Então, que seja feita a vontade de Deus. E já na lua de mel, a gente voltou, eu já voltei grávida. Foi a melhor coisa que a gente fez. Eu lembro que assim, eu, no fundo, eu tinha uma esperança de que Deus não mandasse o filho naquele momento, né? Assim, naquele momento, você casou, eu queria tá arrumando casa, tem um monte de outras preocupações. Um pouco viver o matrimônio antes de estar grávida, né? A verdade era essa. E aí eu não queria, né? Se Deus tivesse me perguntado assim, você quer engravidar? Eu diria, não, deixa eu esperar um pouquinho mais e tal. Mas é aquele abandono nas mãos de Deus, né? Perfeito. E aí eu só posso ser grata a Deus por aquele abandono, né, naquele momento, porque foi a melhor coisa que Deus pôde nos dar, né? Assim, eu não sei se seria a única janela de fecundidade que eu tinha, né? E que, graças a Deus, a gente não negou essa fecundidade, né? Então, um mês depois, a gente descobriu que eu estava grávida.
né? Só fazendo aí um parênteses, eu lembro que no trabalho, quando eu fui dar a notícia, o pessoal perguntou, e aí, tu vai usar pílula, vai fazer o quê para evitar os filhos? E eu disse, não, eu vou usar métodos naturais. Aí, menino, é muito descrédito, né? Nos métodos naturais. Não funciona, vai ser menino todo ano e tal, porque o povo só conhece tabelinha, né? E tal. Então, essa imagem da tabelinha é muito forte. E aí, lá vem eu, da lua de mel, já voltei grávida. Então, eu não disse, aí foi motivo de piada, né? No trabalho, assim. Eu não disse que ia ser menino todo ano, quando voltar da licença maternidade já vai ser outro menino e tal, enfim, né? Mas hoje a gente olhando para trás, né, amor, assim, de fato, se teve uma boa escolha que a gente fez, foi essa, né, de fato a gente não ter reservas com Deus, né, em relação à fertilidade na lua de mel. Velho. Amém, perfeito. Sendo que vocês estão há 13 anos, né? Ana Catarina tem 12. E nesse meio tempo, assim, depois do nascimento dela, eu me lembro, eu fui visitar vocês, ela recém-nascida, eu não sabia nem pegar nela dele. Hoje ela já está grande, já está uma mocinha já. Sendo que nesse tempo, depois do nascimento dela, uns anos depois, vocês começaram a tentar novamente. E não vinham conseguindo, estavam com insucesso. E aí vocês foram... Aí você me corrigem se eu estiver errado. E aí vocês foram fazer exames para identificar. Isso, né? Assim, antes eu queria dizer que de fato, né, a gente aprendeu a ser pai e mãe, né, com Ana Catarina. Então, assim, de fato, o nosso maior presente, né? Assim, se hoje eu me tornei mãe, eu me tornei mãe com ela, né? Então, é uma reciprocidade muito bonita, assim, né? De você reconhecer um filho e com ele, ambos, né? Se tornarem pais, assim, daquele casal jovem que estava ali recém-casado, ainda reconhecendo as coisas, né? Reconhecendo filhos e tal, e acertando e errando com ela, né? Assim, então, de fato, é uma homenagem, né? A ela, assim. Perfeito. Respondendo a pergunta, isso, né? Responde também, aí os anos seguintes foram anos de muito aprendizado, tanto aprendizado de paternidade e de maternidade, como de aprendizado a esperar, a sofrer as demoras de Deus, digamos assim, a ter paciência, né? As coisas não vêm sempre do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, né? Então a gente queria muito já ter o segundo filho, teve um momento que a gente acelerou mais aí, né? Para ter o segundo filho, e o filho não vinha, passou 2 anos, nada, passou 3 anos, nada. Foi tempo de sofrimento, né, na espera, porque espera traz um pouco de sofrimento, né? Por mais que a gente seja proveitoso, seja um sofrimento que a gente tira muito proveito disso posteriormente, mas a gente chora, a gente, lamenta, né? A menstruação que demora 2 dias já cria aquela esperança imensa. Poxa, será que eu estou grávida? E eu ouvia muito isso, mas eu sempre fui mais cético em relação a isso. Poliana, às vezes, ficava muito empolgada quando a menstruação atrasava um tempo um pouco maior. Né? Já dizia que estava grávida, já estava agradecendo a Deus pela gravidez praticamente. Eu sempre... Né? Segura aí. Cuidador, segura aí, a gente sabe nada. Criava expectativas, né? Ela criava muita expectativa. E como cria muita expectativa, quando não vem, quando chega a realidade, né? Aí vem aquele chororô. Eu já estava mais tranquilo quanto a isso. Mas a gente sofreu muito essa Isso já demora. vinha acontecendo com uma certa recorrência. Isso, com uma certa recorrência, até que a gente foi em busca de... Chegou a afetar a relação de vocês? Não, chegou... Só se for para ela. A mim, não. Assim, a hora da verdade. A hora da verdade. Vocês estão sabendo isso, aqui assim, em primeira mão. Eu lembro de uma conversa com as meninas, né? Dizendo assim, que são duas amigas que têm, digamos, o problema, entre aspas, oposto, né? De ter muitos filhos, assim, não ter espaçamento entre os filhos. E aí ela dizia, não, eu queria que Deus me desse só um intervalinho de dizer assim, eu vou passar 1 ano, né, sem engravidar, vou lhe dar esse descanso, esse intervalo. E Deus deu a graça da gente ter muitos amigos assim nessa situação, né? E aí eu lembro assim, vocês não sabem o que, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que pede a Deus também, né, porque Deus escuta, né? E aí eu lembro que eu dizia assim, vocês não sabem o que vocês estão falando,
Porque, por incrível que pareça, assim, nesse processo, né, de espera e tal, isso afeta de uma certa forma a relação íntima do casal, no sentido de que tem aquele dia que você está cansado, né? Mas é o melhor dia da fertilidade, né? Sim. Então, assim, não seria o melhor momento para você ter uma relação, mas como você tem aquela vontade, né? Então, você, se não for hoje, o negócio não vai dar muito certo e tal. Então, acaba que esse nível de cobrança, digamos assim, de exigência, isso afeta, assim, acaba forçando um pouco, a relação, né? Não torna aquele momento, assim, de repente, tão natural. Entendi, assim. Perfeito. E aí, eu disse, inclusive, que a fertilidade é, sim, tipo, o tempero, e como Deus é muito sábio em todas as coisas, né? É o tempero também dessa relação, né? Então, de fato, a fertilidade não é só falar de ter filhos, né, de engravidar, mas é também do outro objetivo, né, da outra função do matrimônio, que é também a união do casal, sabe? Então, nessa vontade, isso tem uma coisa de ter vontade e também do tempero mesmo, né? Sim. De ser mais gostoso mesmo. Assim, então afetou pontualmente, né? Ainda bem que eu não descobri nada de novo aqui agora. Já estava preocupado, eu estava bem, eu conheço ele estava aqui querendo saber qual pontualmente qualquer coisa afeta a vida do casal, pontualmente, né? Mas não tivemos grandes repercussões. Não teve nenhum tipo de crise por conta disso. Não por isso, né? Tivemos muitas crises, né? Mas superamos todas, graças a Deus. Os altos e baixos de qualquer casal. Normal, mas não por causa disso especificamente, né? A gente continuava sonhando junto, então a gente continuava investigando, a gente foi em médicos para investigar se eu tinha algum problema, se ela tinha algum problema, né? Fizemos exames, ela fez exame, enfim. Um período assim de espera, como a gente estava falando, de Deus ir moldando o nosso coração, né? Eu penso muito disso, assim. Deus é muito pedagógico, né? Com o Júnior ele vai mais rápido, mas comigo ele vai me preparando para aquela notícia, por cada momento e tal. E eu penso que, de uma certa forma, a gente precisava ser moldado. Essa espera precisava, de uma forma, quebrar aquela... não é a nossa vontade que prevalece, né? Existe aí, acima de tudo isso, uma vontade de Deus, e que ela é soberana, né? Não adianta a gente espernear como aquela criancinha pequena, fazer birra e tal, porque as coisas são como Deus quer, né? E principalmente quando a gente dá a permissão a Deus para que Ele faça isso na nossa vida, né? Então, eu lembro que em um determinado momento eu estava muito triste, assim, né? Porque, como a gente falou, em algumas vezes tinha períodos que eu estava muito mais tranquila, outros menos. E eu lembro que uma das vezes eu fiquei um tanto quanto chateada com Deus, assim, porque eu acho que foi um período de, sei lá, no mesmo mês, as pessoas faziam... Eu lembro de pessoas fazendo novena para Santa Terezinha. Eu fiz uma novena para você vai engravidar esse ano. E nesse mesmo mês eu ganhei, sei lá, uma bolsa de maternidade, que a pessoa pensou em mim, o outro sonhou e tal. Então, assim, de uma certa forma, todo mundo que acompanhava torcia junto, né? E aí rezava, fazia novenas, terços, enfim. E sempre a resposta veio positiva, digamos, né? Então, para mim, era como se realmente estivesse sendo a vontade de Deus, né? Talvez não fosse como se estava pedindo, né? Talvez a gente não estava sabendo pedir, mas sim estava sendo feita a vontade de Deus. Então, aquela novena de Santa Terezinha, né? Minha sogra é muito devota de Santa Terezinha, então ela sempre fazia e recebia a graça, né? Recebia a flor. E aí eu sempre enxerguei como isso, assim, né? Como sendo a vontade de Deus que estava sendo prevalecendo, né? Não era exatamente como a gente estava pedindo, mas era a vontade de Deus. Assim. Era a graça de Deus acontecendo mesmo na nossa vida. Aquelas flores, aqueles sonhos não foram à toa, né? Coisas boas vieram também, né? Apesar de, inicialmente, né? Quando a gente vai falar mais na frente, essa bênção surge numa situação que ninguém gostaria de passar. Né? Pois é.
E aí, antes da gente entrar nesse assunto, teve um episódio que me marcou muito, né, nesse período das esperas. Foi um Dia das Mães, né, que eu não lembro o ano exatamente, mas que nesse dia eu menstruei. E eu estava muito sensível, assim, exatamente no domingo do Dia das Mães. E eu lembro que eu fui para a missa, assim, muito triste, muito... o coração quebrado mesmo, assim, né? E eu lá, conversando com Deus e tal. E falando com Nossa Senhora, né? A senhora também é mãe e tal. Fale com Deus para acabar com esse período de assim, e mandar um segundo filho e tal. E eu lembro que veio uma resposta que para mim foi tipo uma tapa na cara, assim, que foi Nossa Senhora respondendo assim, mas eu também só tenho um filho, né? E aquela resposta, de uma certa forma, para mim, eu meio que senti como sendo ali uma resposta de que realmente eu não iria engravidar novamente, sabe? É como se, a partir dessa resposta, tanto é que algo dentro de mim mudou, né? Que eu lembro que nesse período eu comecei a ver questão de adoção, né? Comecei a ver, dizer, não, a gente não vai realmente mais engravidar e tal, não sei o quê. Só que não tinha uma explicação, né? Assim, por que a gente não vai engravidar? Porque a gente ia para o médico disse, não tem motivo para vocês não engravidarem. Assim, né? Não tem uma explicação, né? Um diagnóstico dizendo, realmente, né? Aqui as duas trompas estão, né? Assim, obstruídas, vocês não vão poder mais ter filhos. Alguma coisa assim, não tinha, né? Tinha algumas dificuldades. Pelos exames estava dizendo que estava tudo em ordem. Avoquei. Né? Assim, não estava 100%, né? Eu tinha uma obstrução em uma das trompas. Inicialmente era parcial, depois ela ficou completa, mas a outra estava 100%, estava, né, monitorando a ovulação e tal, então estava tudo ok, né? Então, assim, não justificava esse período inteiro. Talvez tivesse uma dificuldade, né? A demora um pouco maior, mas não esse tempo, que foram, no final, 10 anos, né? 10 anos. 10 Quando anos. a Ana Caterina completou 10 anos, que a gente ficou mais, poxa, velho, 10 anos de diferença entre um filho e outro é muita coisa. Intervalo grande. Né? Intervalo grande, poxa... Será que realmente é isso que Deus quer da gente? Parece que não, né? E a gente começava a pedir na nossa oração que se não fosse isso, que Deus mostrasse pra gente. Deus mostrasse pra gente. Então, se não é essa a tua vontade, pelo menos nos ajuda a sofrer menos com a espera, com a possibilidade de ter um filho. Porque a gente não tem nada, tá todo mundo super saudável, todo mundo encerrar um maravilhoso. ciclo, né? Então, assim, é muito ruim. Você marca um dia, você vai, eu vou marcar a data do casamento. Mesmo que seja daqui a 3 anos... essa data chega, né? Então você espera com uma expectativa de fim, né? No nosso caso era uma espera que a gente não sabe até quando, vai ficar esperando eternamente. Até a menopausa. Né? E aí era uma espera longa que a gente não sabia quando, então a gente já estava realmente pedindo a Deus. E aí a gente lembra que na conversa, Júnior falou, a única coisa que a gente não fez ainda foi ir para um médico especialista em fertilidade, né? Assim, embora a gente não vai fazer nenhum tipo de processo artificial, né? Inseminação, nem nada do sempre tipo. Sempre foi oferecido pra gente, a gente sempre cortava logo a conversa. Né? A gente nunca viu, por fins morais mesmo, né? Assim, mas a gente, de repente, tinha um exame que a gente nunca tinha feito, né? Alguém que está lidando com isso no dia a dia, de repente, consegue enxergar algo que os outros médicos até então não conseguia. E a gente foi, né, fez um acompanhamento com uma médica especialista. E aí, nesse período, a gente estava fazendo um acompanhamento de ovulação, enfim. E aí, a gente identificou, então, que tinha um nódulo no útero. Um pólipo, né? Um pólipo no útero. E ela disse, esse pólipo, a médica que fez uma grande especialista, uma referência da área, que fez o exame, disse, olha, esse pólipo aí no local onde está, não está interferindo em nada na fertilidade. Mas leve para a sua médica. E a médica confirmou, né, isso. Ele disse, não, mas vamos tirar, porque aí o médico aproveita e faz uma limpeza no útero, e isso, de alguma forma, pode facilitar, né, a gravidez. É ótimo, então vamos. E aí a gente fez, né, esse exame, que era a retirada desse pólipo. E aí, quando foi feito, o médico, já bem experiente também, ele identificou um segundo que não tinha sido identificado nos exames até então, né? E ele disse, tirei 2, mas ele ficou bem preocupado, né? Esse segundo aí precisa levar, peça um pouco de urgência e tal.
E aí, uma semana depois, né, ele ligou para Júnior, acho que é bom tu dar continuidade aí, né? Porque foi tu que recebeu a notícia. Sim, fui eu que recebi, inclusive, os 2 pólipos lá. Um era mais branquinho, o outro era mais escuro. Como se fosse... Você via que tinha umas células ali, era assim, você ficava pensando coisas assim, mas assim, eu não sou médico, perguntei, mas doutor, a urgência é por quê? Aí ele disse, não, porque pode ser que seja alguma coisa mais séria, que você precise fazer uma intervenção. Aí, mas tipo o quê, doutor? Ele não quis dizer de jeito nenhum o nome câncer, a palavra câncer, né? Pode ser uma neoplasia, e eu sei lá o que é neoplasia, eu não sou médico, né? Beleza, doutor, vou levar. Levei no mesmo dia, né? Na mesma hora, saí de lá, deixei lá com o laboratório. E voltei para o hospital porque Polly, como ela tem uma pequena arritmia benigna, tá? Graças a Deus está se curando disso, mas tem uma pequena arritmia benigna, isso não foi informado para a anestesista ficou preocupado, botou ela na UTI. Tem uma arritmia, ela estava anestesiada, tal, botou ela na UTI. Aí lá vai eu ficar na UTI, ficamos um dia na UTI, mais uns 3 dias internada até o cardiologista dela liberar. Então, a nossa cabeça estava nesse internamento aí, né? Dela sair logo tal. E eu esqueci lá o material, né, do laboratório. Até que passou, a gente voltou para casa, 2 dias depois, o médico liga para mim. Você foi lá buscar, você pegou o resultado na internet? Já saiu. Aí eu, já saiu, doutor? Não, não peguei não, desculpe, eu vou olhar agora. Mas o senhor quer adiantar alguma coisa? Não, olhe lá você mesmo. Não, doutor, pode adiantar. Fique tranquilo. Tu já estava desconfiado de alguma coisa? Não estava desconfiado, não estava. E é o que, doutor? Aí quando ele disse, você já foi olhar, eu vi, é coisa grave, pô. O doutor, o médico, cheio de coisa para fazer, cheio de bronca para resolver, pegou o resultado antes de mim, ou seja, ele estava muito preocupado. Eu diria que ficou mais preocupado do que eu, né? Porque eu tive outra preocupação, né? E ligou para mim e para dizer... No meio do trabalho, né? No meio do expediente, então não ligaria. Assim, pô, não é coisa simples. E pediu para ir lá na hora, né? Vem aqui para a gente conversar, aí traga ela também. Aí o doutor, mais adiante, pode adiantar. Aí ele disse, não, isso aqui é um adenocarcinoma endometrioide de grau 1, 2, eu nem lembro mais o grau. Eu virei especialista nisso, mas quando o cara não vive no dia a dia, né, acaba esquecendo. Perfeito. Mas aí, que é um câncer. Aí eu, meu chão desabou na hora, mas assim, fiquei firme. Tá bom, doutor, obrigado, vou levar ela para aí, tá bom? E já vou adiantar o assunto. Não precisa adiantar não, deixa que eu digo. Não, doutor, deixa que eu digo, pode deixar. Aí saí, né? Fiquei assim, perplexo. Cabeça, né? Fica meio. Fiquei branco na hora. Meu chefe lá olhou assim para mim, Pacheco, lá no trabalho me chamando de Pacheco, né? Pacheco, tá tudo bem, tá precisando ir para casa? Ele, na hora, assim. Aí eu, tô precisando ir para casa, depois eu falo contigo, coisa grave. Aí saí, fui-me embora, peguei ela no trabalho, liguei para ela, pedi para ela descer, do nada. Pare o que você tá fazendo aí, né? E venha-se embora para cá, porque eu tenho uma conversa séria para ter. Ela já chegou, talvez desconfiada, não sei. A gente não sairia do trabalho no expediente, né? Se não fosse algo sério, né? Que não pudesse esperar nem à noite, né? Então, eu já imaginei, assim, também, né? Que fosse algo... Mas, assim, eu não tinha noção da gravidade, né? Primeiro. E eu acho que o que me deu o choque maior foi quando a gente chegou lá, né? Júnior foi me preparando, então, e isso me ajudou muito, né? Então, já no carro ele foi... amor, eu disse, é câncer, né? Eu já estava aí até aí, bem... No estacionamento, estava nem dirigindo. Foi no estacionamento mesmo. Você desceu, já disse o que era e já disse qual era o tratamento. Porque o que tivesse que sofria ali no carro parado, né? Então, já disse qual era o tratamento. Qual é o tratamento? Tirar o útero. Né? Fazer uma esterectomia completa. Tudo isso o médico já tinha passado? Já tinha passado para mim. Qual é o tratamento, doutor? Perguntando. Nesse momento eu fui racional, embora eu ficasse branco, meu chão caiu, mas doutor, certo? E qual o tratamento? Ele, tirar o útero. Deixa eu lhe perguntar, pausa nisso aqui. Você, depois de anos, a gente vai chegar em você já, de tentativa. Como você teve um diálogo com Deus, um momento com Deus, ou você, no seu aperreio, como você reagiu a essa notícia? Rapaz, como eu te disse, né? Principalmente por conta do tratamento, a gente já enfrentou câncer com amigos, né? Câncer com pessoas da família, né? Também. A mãe nesse momento. Minha mãe estava com câncer de mama, recém-descoberto. Isso foi em novembro, isso foi em outubro. Essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente está situado em outubro de 2019. Né? Em setembro, minha mãe tinha
falado que estava com câncer de mama, tal. Então a gente já vinha vivendo uma luta e assim, eu sempre encarei isso com muita naturalidade. São coisas da vida, né? Doença é coisa da vida. Eu sempre encarei a doença e a morte com naturalidade. Não estou dizendo que eu vou encarar todas as doenças e todas as mortes com toda a naturalidade do mundo. Não quer dizer mas que até seja hoje, fácil, mas que mas é até hoje, inevitável, né? apesar do choro, do sofrimento, eu encaro com muita naturalidade. Então o câncer não foi nenhuma bomba, mas tirar o útero. Vai tirar o útero, ou seja, vai acabar com todo o nosso sonho de ter uma família numerosa de forma natural, obviamente. Né? Vai acabar, ou vai ser por adoção, ou de forma sobrenatural, um milagre, quem sabe, mas de forma natural, está morrendo aí, Poliana vai desabar. Já sabia disso. Então, no carro, quando fui buscar, é claro que eu fui rezando muito, pedindo para Deus acalmar o meu coração, o coração dela, principalmente. Sua preocupação maior era com ela. Isso. Pô, principalmente o coração dela, que ia desabar certamente. Fica à vontade, a água é sua. Quem quiser patrocinar, inclusive, a gente bota até uma etiquetazinha aqui, né? Por favor. Mas assim, para preparar o coração dela, preparar a nossa vida, já pedi pelo tratamento, para que o tratamento fosse tranquilo, para que ela saísse completamente saudável. Não vou mentir, eu tinha medo que ela morresse. Eu tinha medo e pensava muito nisso, não era pouco não. Pensava muito. Posso perder minha esposa, posso ficar viúvo. Né? O que é que eu vou fazer sem ela? Eu pensava direto, o que é que eu vou fazer sem essa mulher? Meu Deus do céu. Foi ontem, eu comecei a postagem no Instagram, de homenagem aos 13 anos de casados. Eu comecei, o que seria de mim sem essa morena? Né? Então, assim, fiquei pensando muito nisso. Mas, assim, o foco não era essa minha preocupação, cá entre nós. Então, a gente foi, peguei ela, já estava mais preparado, falei para ela, falei qual era o tratamento, então ela desabou no choro, né? Naturalmente, chorei bastante também naquele momento, mas foi o nosso momento de choro ali. Isso. Foi o nosso momento de choro. Depois daquilo ali, a gente estava sereno. Foi para o médico já sereno. O médico já passou para a gente, deu um abraço na gente, foi muito legal, né? Doutor Elísio, né? E foi muito sereno, passou para a gente as coisas, disse qual era o tratamento, já indicou 2 cirurgiões renomados daqui para fazer esse tipo de cirurgia, né? Disse que eram os melhores que ele conhecia, tal, já indicou. Fomos atrás dos 2, tal, escolhemos um posteriormente, né? Mas enfim, já saímos do hospital, a gente já foi almoçar pertinho do hospital ali, negócio, a gente já estava com o clima mais tranquilo. Vamos lá, vamos marcar uma reunião para dizer para a família, para dizer para todo mundo junto, né? Então a gente já estava sereno. E serenidade foi a tônica de todo o tratamento. Nunca sem sofrimento, nunca sem dor, nunca sem cruz, né? Com choro de vez em quando, mas serenidade foi a tônica de toda essa vivência que a gente teve, de toda essa bênção, né? Bênção, que coisa estranha, né? Isso ser uma bênção, câncer ser uma bênção. Mas Deus abençoa a gente nesse processo com muita coisa que a gente nem imaginava aprender. Então é uma grande bênção. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que é o melhor para a gente. A gente sabe que sofrimento é uma regra dessa vida, né? Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então a vocação da gente é uma vocação à cruz. Exato. Não é vocação à mamata, ao descanso, ao lazer, ao prazer. É vocação à cruz. Graças a Deus, durante toda essa caminhada, no Grupo Jovem Ágape, no Manaém, no Reino Cristo, no oratório onde a gente está agora, graças a essa caminhada, isso amadureceu muito a fé da gente, para entender que a vida é vida de cruz. Isso é uma cruz que deu para carregar, porque ele sabe que a gente pode tirar fruto. Até hoje, tudo foram pontes. Uma preparação. Foi uma preparação. Perfeito. Tudo Deus conectou direitinho e a gente se viu sereno nesse momento de dor, que não foi fácil, mais uma vez. Mas a gente considera bênção. A gente considera bênção. Aí eu vou dirigir essa pergunta que eu fiz a você para Poli, por conta da maternidade. E para eu poder tomar água, né? E para você poder tomar água. Aí de logo que eu falo muito, foi mal. Não, mas é porque é o seguinte, eu precisava saber a leitura dos 2. Veja, você, tudo bem, eu já imaginava. A gente como homem talvez não tenha esse laço, né, com filho feito mulher. Eu aprendi muitos anos atrás que os momentos mais felizes da vida da gente, quando a gente pensa os momentos mais felizes, eles não dizem respeito às coisas, apartamento, casa, carro, telefone, nada disso, mas sim a pessoas. E, assim, durante muito tempo, até hoje, às vezes, sem querer menosprezar as dores,
alheias, as dores dos outros. Mas, às vezes, em momentos de oração em grupos, às vezes eu vejo as pessoas... eu queria pedir pela prova que eu vou fazer. Assim, eu tenho um coração, assim, parece que meio fechado para essas coisas. Entendeu? Por alguma razão, talvez pelo meu jeito de ser. Mas quando mexe com pessoas, tipo, isso me desmorona. Imagino que durante a vida de vocês, de testemunhos de casal, em vários EJCs, falando sobre casamento, sobre a relação de vocês, sobre a castidade, tudo que vocês pregaram, tipo, ainda já era certamente uma preparação para um testemunho, para uma história de vida muito mais marcante que agora. Mas agora vocês passaram por um processo de dor que, se não fosse por Deus, eu imagino que, tipo, principalmente Polly, talvez estivesse extremamente mais sensível, talvez até desenvolvesse algum tipo de doença, alguma medicação que tivesse de tomar forte, enfim. Polly, eu queria saber de tu, quando você desceu no carro que Júnior foi te buscar, e lá no estacionamento, nesse momento de choro de vocês, que talvez tenha sido um momento sublime, um momento assim de Deus, só vocês, um momento forte que só vocês podem descrever. Como foi que você recebeu a notícia da doença e a questão da retirada do útero? Então, a doença, eu confesso que não foi muito preocupante, né? Assim, e durante todo o processo, assim, porque o grau estava inicial, então estava tudo muito no início, graças a Deus, né? Isso também eu vejo a mão de Deus, né? Nesse momento, assim, porque a gente estava em outra vibe, né? Estava tentando, mas assim, é uma doença muito silenciosa, né? Normalmente, quando as pessoas descobrem câncer de útero, ele já está numa fase avançada, porque é quando realmente começa a usar. Então, é muito raro, né? Se ter o câncer de útero na minha idade, né? Então, 1% de chance. 1% de chance. E é raro descobrir nesse estágio tão inicial como foi descoberto o meu. Né? Então, eu vejo, sim, a mão de Deus, né? Nesse momento. E aí, mas o que realmente me abalou mesmo, foi a notícia do tratamento, assim, né? Que eu preferia 1 milhão de vezes, né? Que fizesse 2 anos de quimioterapia, mas que, né, não perdesse o útero. Né? E aí, quando chegou lá, foi a primeira coisa que eu perguntei: doutor, tem certeza que não tem nenhum tratamento assim revolucionário que estão testando aí e tal, que possa preservar o útero para não precisar? E ele: não. Hoje, infelizmente, para a medicina, se tira o útero, os ovários e as trompas. No seu caso, talvez o médico vai avaliar se dá para permanecer um ovário, né? Mas o restante vai ser tirado tudo por causa do... Enfim, né? E aí eles disseram que se quisesse engravidar, se daria para engravidar e fazer um tratamento paliativo até que a gravidez concluísse, né, com o nascimento da criança, aí depois removeria o útero e tal, mas enfim... Pensou-se em todas as possibilidades. Não, o médico disse que podia isso, mas aí é um especialista, não sei o que lá, e aí teria que ser aquele processo artificial que a gente já tinha descartado. Né? Então, eu lembro que nesse dia, né, desse dia que o Júnior está comentando, a gente saiu e quando o médico falou assim, a médica, né, isso aí já foi outra médica, a especialista que estava nos acompanhando disse, isso é muito raro, vocês são 1%. Né? E eu lembro que a gente chegou no carro, né? E aí esse momento acho que foi muito bonito também. Né? A gente se reconheceu nesse 1%. Né? Ele, de fato, a gente está no 1%. Que Deus está chamando, né? A esse testemunho, a esse 1%, porque até o final, se foi oferecido, né? A fazer algum tipo de inseminação artificial, né, de congelar os embriões para implantar em outra pessoa, fecundar fora, implantar, enfim. Tudo que a sugestão foi dada. Né? E eu disse, depois desse tempo todo de espera, né, assim, a gente não vai ser agora, né, mas isso não deixa de ser uma tentação, né, de você passar ali, de fato, se aquilo fosse, ali tivesse as nossas esperanças, né? Aí talvez a gente pudesse isso, mas não é lá que está nossas esperanças, né? Nossa esperança está no céu, né? Está em Deus, e aí a gente estava muito tranquilo em relação a isso.
Mas eu queria fazer um parênteses aí, que é muito um cuidado que a gente precisa ter, né? Que é justamente a gente entrar num processo muito de vitimismo, assim, sabe? E eu passei, não foi nesse momento do coisa, mas foi um pouquinho antes de saber do câncer, mas da gente se perguntar assim, por que comigo? Né? E aí eu lembrei, porque tu falou das palestras que a gente tinha dado e passa por esse momento também, uma tentaçãozinha assim do tipo, mas eu passei a minha vida toda dedicando, eu estava ali nos encontros, preguei, fiz tudo para... Servi tanto, né? Servi tanto, sou tão boazinha, né? Assim, né? Quem quiser que compre, né? Mas é fácil a gente entrar nesse processo, sabe? Só que o que eu posso dizer para você que está me ouvindo, que está passando por isso, é que não vale a pena, né? É um processo que você não vai ter explicação, você não vai ter resposta aqui, né? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma caixinha, né? Que eu jogo lá, teve que ser assim, foi desse jeito. E lá no céu, se Deus quiser, um dia, eu vou sentar lá com Deus e vou perguntar por que foi mesmo desse jeito, né? Não vale a pena a gente ficar perguntando por quê, né? Não vale, assim. É um processo que você não vai ter resposta e que isso pode fazer muito mal para a alma, né? Então, simplesmente aceite, né? É a cruz que Deus está te dando, então aceite e aceite com serenidade, assim, né? É sofrido, é sofrido. Mas tem um propósito, né? Propósito que, como o Poli disse, a gente só vai descobrir plenamente lá no céu, mas que aqui a gente pode até ter alguns vislumbres também de coisas até mais materiais, assim. Materiais, no caso, corpóreos, não espirituais. Porque, vê só, a gente nessa luta para ter filho, foi fazer exame, descobriu um câncer. Se a gente não tivesse nessa luta, pois é, talvez a gente descobrisse esse câncer hoje, né? Lá na frente, já no estágio avançadíssimo. Aí vamos lá, descobriu o câncer. Me perguntaram também se eu já fazia esses exames preventivos sempre. Fazia há 6 meses, porque eu tinha uma mancha no útero e eu precisava fazer a cada 6 meses. Então, eu estava em dias, né? Então, assim, não é algo que eu estava descuidada, passei 3 anos sem... Né? Enfim. Aí vamos lá, descobrimos, está com câncer, está em estágio inicial, né? Então, olha, aí vem o médico e diz, olha, dá para vocês fazer uma fertilização, não sei o que lá... Aí mantém a gravidez os 9 meses. Depois que a criança nascer, aí a gente tira o útero. Vamos esperar um pouquinho mais esse tempo, aí vai fazendo um tratamento, né, paralelo para que o câncer não se desenvolva. Aí se a gente quisesse isso, talvez o câncer se desenvolvesse um pouco mais, porque na hora que o Dr. Mário Rino fez a cirurgia, depois ele me chamou e disse que o negócio já tinha andado um pouco. O negócio não era tão como a gente estava esperando. Ele já tinha invadido um linfonodo sentinela. O sentinela é o que fica centralizado, né? E, vamos dizer, o câncer passa para ele distribuir para os outros linfonodos para chegar nos outros órgãos. Ou seja, já era início de metástase. O início de metástase. Já era uma metástase, na verdade. Saiu do órgão. Já migrou para outro. Metástase, já tinha dado metástase, mas uma metástase somente no linfonodo sentinela. Então ele precisou varrer tudo, não deixou linfonodo nenhum, não deixou os ovários, que tinha deixou nada. Possibilidade, então tirou tudo. Então talvez se a gente topa engravidar mais um tempinho, vamos aguardar mais um tempinho, talvez saísse do sentinela fosse para outro canto. Ou seja, essas escolhas, essas decisões que a gente tomou, que a gente já tinha firme, né, na nossa mente, no nosso coração, elas nos ajudaram também a escapar de muita coisa. Poderia ter sido pior. A cruz poderia ter sido mais pesada, né? Se a gente insistisse, se fosse, né? Naturalmente, porque Deus não dá nenhuma cruz que a gente não seja capaz de carregar, né? Perfeitamente. Mas, assim, poderia ser mais pesado, poderia ter sido pior e, graças a Deus, não foi. Graças a essas escolhas que a gente entende como escolhas moralmente corretas, né? A cruz não foi tão pesada assim. A gente teve muita gente para ajudar a carregar essa cruz. Isso, e é isso que eu ia dizer. Assim, eu acho que essa serenidade que a gente passou foi muito, assim, eu me senti sustentada, né? Como aquele paralítico que os amigos, né, pegam, sustentam na cama e levam para, né, em cima do telhado para descer para Jesus. Curar, foi assim que eu me senti, assim, sabe? Assim, eu acho que tinha uma legião, assim, de pessoas rezando, intercedendo, oferecendo, né? Assim, no trabalho, eu lembro que eu recebia uma surpresa por dia, uma surpresa
oculta, digamos assim. Eu não sabia quem era, né? Se fizeram esse cuidado. Outros amigos fizeram um ramalhete espiritual, então toda semana eu recebia, sabe? Então, enfim, de livros, coisas que me ajudavam. Então, tipo... enfim, para a saúde, peruca, eu recebi, né, me emprestaram uma peruca que é caro, enfim, lenços e, enfim, tinha uma sogra que estava passando pelo mesmo processo, então a gente dividiu muito esse sofrimento também, né? Um marido que não me abandonou em canto nenhum, como ele falou, ele realmente se tornou um especialista, assim, ele fazia questão, ele estudava. Então, penso que ele sofreu muito mais que eu, assim, no sentido de... Ele sabia, porque eu não fui atrás de saber quais eram as consequências, né? E aquilo não me ajudava, não, né? Então, mas ele, sim, ele escutava vídeos, testemunhos de outras pessoas, né? O que é que aconteceu e tal. Então, nesse aspecto, eu acho que ele deu esse suporte muito bom. Então, ele ia para as consultas, ele perguntava muito mais coisa do que eu, assim, porque ele tinha acompanhado, assim, o que é que... as consequências, quais eram, e estava ligado, às vezes, né, algumas poucas vezes, pouquíssimas, que ele não podia ir, mas ele ligava, ele, lembra de falar isso, perguntou isso, eita, estou esquecida, mas vou perguntar. Eu esquecia, vixe, então, Maria, eu ficava quando eu esquecia. Então, assim, de fato, foi o meu apoio, né, então, eu acho que isso é uma diferença na nossa vocação, né, de casados. É a passagem do paralítico. Todo mundo, eram os amigos que ajudaram a subir pelo telhado. Isso. E descer ali. Né? Amém, mas no matrimônio a gente também tem um para carregar junto, a cruz, né? E a gente, eu acho que sozinha eu disse já várias vezes. Você falou e também merece toda a homenagem do mundo, né? Os meus pais, que foi muito parecido. Minha mãe guerreiríssima, meu Deus do céu, sempre para cima, sempre sempre com bom humor, sempre com bom humor. Claro, chora, sofre, se preocupa, vou perder a mama, tal, perdeu, já reconstruiu agora recentemente. Amém. Né? Que Deus ajude ela a se recuperar dessa cirurgia que foi pesada, né? Mas, enfim, minha mãe guerreiríssima, então, sempre para cima. Meu pai também carregava, meu Deus do céu. Assim, a gente tinha um exemplo dentro de casa de como fazer, né? Isso foi muito bom. A gente viveu isso junto, né? E a gente teve comportamentos parecidos, cada um, claro, com seus temperamentos, suas necessidades diferentes, mas comportamentos parecidos, né? Isso foi bem... Amém. Deus seja louvado. E aí passou, né? Foi um tratamento que de fato eu fui muito abençoada, né? Assim, e vivei tudo de forma muito leve, assim, né? Eu tive a oportunidade, e quando eu digo isso, né? Assim, que eu acho que quem acompanha sofre um pouco mais, né, do que quem realmente vive, porque eu já tive, né? Eu estava do outro lado em alguns momentos, assim, e pelo menos talvez por esse suporte espiritual que eu tive, né? Foi muito mais leve, sabe? Foi muito mais leve do que acompanhar uma pessoa com câncer, sabe? Então, eu acho que ali eu tinha que só fazer o quê? Só viver, né? Ali eu estava ali, deitada, como na cama, né? E assim, era o médico que ia colocar o remédio, era, né, o marido que ia me acompanhar até lá, era um amigo que vai, né? Enfim. Mas eu só precisava viver aquilo, né? Então, essa experiência foi muito mais uma experiência espiritual, né, de desapego, né? No final das contas, a gente precisava se desapegar daquela nossa vontade inicial, né, de ter aquela quantidade de filhos, né? Então, quando a gente foi dar a notícia do câncer, muita gente lembrou dessa frase. Diz, mas lembre de uma coisa, a frase que foi dita no casamento não foi que vocês queriam ter uma família numerosa. Foi que vocês queriam ter quantos filhos Deus quisesse mandar. Né? E Deus quis mandar uma, né? E aí nós somos felizes com... Até agora, quis mandar um até agora. Isso. Quem sabe não manda mais aí, né? De outras formas. Exato. Seja por um milagre, seja por adoção. E aí, mais recente, né, a gente vivendo isso, foi uma frase importante aí do Padre Fábio, né, lá da pracinha, e também, sem saber disso, né, a irmã Letícia, lá no Carmelo também, falou exatamente a mesma frase, os dois, né? Agora é a hora de se abandonar nas mãos de Deus, né? Do verdadeiro abandono nas mãos de Deus. Isso foi lá quando a gente estava ainda fazendo o tratamento, né, do câncer.
E agora, né, mais recentemente, a gente já retomou um outro processo, né? E aí tem tudo a ver com esse tema que a gente está tratando aqui, da maternidade, né? Que aí, passado um tempo, o Júnior disse, vamos retomar aquela conversa ali da adoção, né? Então, a gente faz 2 meses, mais ou menos, que né? massa. Que a gente está fazendo... brabo mesmo. Burocracia, mas tem que ser, tem que ser, porque é uma coisa séria. Né? E aí a gente está no processo aí de entrar na fila de adoção, né? A gente pretende aí colocar pelo menos um casalzinho, né? A princípio. Que massa. E deixar Deus agir. E aí a gente continua rezando também para Frei Damião, né? Se for essa vontade de Deus de realmente que o nosso testemunho, né, seja enriquecido também com um milagre. Não é impossível, né? E Frei Damião merece um milagre desse porte. Mas, assim, a gente não sabe se a gente merece ser beneficiário desse milagre ou se Deus quer isso da gente. Mas vocês vêm pedindo a intercessão dele. De Frei Damião. Antigamente, os milagres eram muito mais portentosos, né? Milagre de Calando, o cara que perdeu uma perna, de repente, estava com a perna no outro dia. E testemunho, tudo registrado de cartório, mas não tinha câmera, não tinha foto. Hoje em dia, Deus não gosta de aparecer muito também, né? Porque senão acaba perdendo o mérito da fé. Não são os milagres dos holofotes, né? Midiáticos. Perde o mérito da fé um pouquinho, né? Hoje em dia os milagres são mais, digamos, menos visíveis, menos potentes como eram aqueles lá. Então o milagre é uma cura de um câncer. O câncer é uma coisa que ninguém está vendo ali dentro, né? Mas se curou milagrosamente. Mas um braço crescer, um útero voltar para o lugar, assim, é potência. Existem registros, mas hoje em dia tem menos, né? Frei Damião, por que Frei Damião? Porque Frei Damião é o apóstolo do Nordeste, né? O grande... Frei Damião ele é bairrista, ele vai eu sou aqui. Nordestino e Frei Damião morou no Recife. Engraçado, eu tô falando assim, teve a oportunidade de ir na Itália e vamos em Bozano aí. Bozano? Não, Frei Damião é daqui, é de Recife. A gente já está na terra de Frei Damião. Frei Damião nasceu em Bozano. Aí não sei nem se existe devoção. O Padre Fábio já foi lá em Bozano, eu acho. Parece que nem existe devoção. Perto de Recife, né? Frei Damião do Recife, né? Frei Damião do Nordeste. Então, assim, a gente sempre teve uma grande devoção a Frei Damião. Eu tive a oportunidade de receber bênção de Frei Damião. Sou velho mesmo, né? Então, assim, minha família, né? Minha avó tem uma história muito boa com os filhos dela, com meus tios e meu pai, com o Frei Damião. Minha avó a gente também, fazia muita missão no interior. A gente sempre fez missão pelo pessoal da família, Juventude e Família Missionária do Reino Cristo. Você sabe bem, a gente fazia missão no interior na Semana Santa. E nos interiores, a devoção a Frei Damião é muito grande. E a fé daquele povo é muito grande também. Então, assim, a gente via que o povo tinha uma formação aqui, sem ter estudo. Júnior, é até muito bom você estar aí falando isso aqui. A gente reforçar, vocês reforçarem isso aqui, para que as pessoas daqui comecem também a pedirem a intercessão deles. Isso, perfeito. Velho. Então, esse registro também... E não precisa ser só para milagre, não. Pode pedir. Para tudo, velho. Para tudo. Perfeito. A gente vê que Frei Damião levou uma vida muito santa, assim, inquestionável. Né? Perfeito. Inquestionável. Então, assim, é alguém que a gente tem uma certeza moral de estar no céu, apesar de não ter sido ainda nem beatificado, né? Quando está canonizado é que a gente tem a certeza. Até em vida, mesmo. Muita gente atribui, né? Algumas coisas Minha assim. avó mesmo atribui lá. Meu tio tinha uma doença na cabeça, Frei Damião meteu a mão na cabeça. Enfim, Frei Damião fez parar de chover para poder fazer uma pregação. E é interessante que nos interiores as pessoas sabem aquilo que... Quase todo mundo tem uma história, sabe, né? Mas eu digo, as pessoas sabem coisas sobre a importância dos sacramentos e tal. Quando eu fui perguntar, como é que você sabe disso? Frei Damião que ensinava. Então, Frei Damião levava a fé para o povo nordestino e assim... Tem uma história maravilhosa. Então, vamos... Não era somente o curandeiro em si, exatamente, né, velho? Mas era a formação. Principalmente. As coisas são coisas pontuais aqui e ali, né? Então, a gente pensou, poxa, se Frei Damião... Quem é que a gente vai pedir intercessão para esse milagre? Por que não Frei Damião? Que fez todo o seu apostolado aqui no Nordeste, né? Porque a gente não dá, de repente, a oportunidade dele também fazer o milagre aqui no Nordeste. Perfeito, velho. Né? Perfeito. Mas essa é a vontade de Deus, né? A gente está hoje vivendo esse abandono, né? Hoje eu acho que Deus nos chama a isso, né? A viver essa experiência de maternidade por meio da adoção, né? E colocou essa certeza no nosso coração, assim, né? Só um detalhe aí, Felipe, que também eu queria registrar, eu queria falar logo no início, mas acabei não falando. Em relação à referência,
né? Assim, a gente quando pensa em maternidade, é muito comum a gente relembrar, assim, lembrar da nossa mãe, né? Assim, qual é a referência de maternidade que a gente tem, né? Então, assim, como, sei lá, eu sempre penso assim, que, por exemplo, Santa Teresinha, o nível de santidade que Santa Teresinha atingiu, eu não tenho dúvidas que tinha muito, bebeu muito da santidade que os pais dela, né, que também são santos, né, viveram ou construíram dentro da casa, assim, né? E quando se pensa em maternidade, quando tu falou assim, a gente queria falar um pouco sobre maternidade, aquilo foi muito forte para mim. E eu lembrei da minha mãe, assim, né? Minha mãe é uma referência muito grande, assim, dessa maternidade. E eu digo isso não só por mim, né? Porque parece coisa de, né? Assim, todo filho vai dizer que é a melhor mãe do mundo, né? E tal. Mas isso, a minha mãe, assim, ela é mãe de muita gente, assim, que não é filho dela, digamos, né? Assim, ela já onde ela chega, ela de fato tem esse cuidado, essa escuta. Onde ela chega, ela é mãe. Exatamente. Hoje em dia a gente pode dizer que ela é mãe da mãe, né? Assim, então ela tem essa postura maternal, né, de cuidado, altruísta, de escuta e de sensibilidade, principalmente, né? Eu acho que essa maternidade tem um pouco disso, de sentar e ouvir, de perceber que ali naquele silêncio tem alguma coisa errada, de sentar, minha filha, está tudo bem, aconteceu alguma coisa, e normalmente realmente tinha acontecido, né, amor? Uhum. Amém. Veja, tem algumas perguntas aqui, a gente está... Rapaz, a conversa devia ter passado antes pra gente as perguntas, né? Pra gente treinar, né? Pra gente poder... De forma alguma. Vai que tem alguma coisa que a gente não pode responder aí. Pode responder depois, né? Se não souber. Não, veja, as perguntas... Tem muitas perguntas. Eu peço até desculpas a galera, eu vou ter que enxugar, porque a gente bota um podcast de 1 hora, mas assim, a conversa fluiu tão naturalmente que a gente até extrapolou. Dá pra segurar mais um pouquinho, Felipe? Vamos que vamos. A culpa foi minha. Negócio... Não, o negócio... Falei muito, foi mal. Tá top, velho. Deixa eu... Algumas já vocês naturalmente já responderam, tá? Uhum. Mas eu vou ser bem pontual. Existe... Diogo Leandro que perguntou, Dioguinho. Mito. Existiu algum momento em que sua fé fraquejou esse processo? Sim. Foi, como eu falei, né, naqueles momentos que eu fiquei me questionando. É engraçado que não foi no momento do câncer, né? Foi acho que uns 3 meses antes da gente começar o acompanhamento com essa especialista. E realmente me deu uma crise de fé, né, amor? Eu lembro até que eu falei pra Júnior, eu fiz amor, tô com medo de perder a fé. Assim, porque foi nesse período que eu comentei de que tinha tido muitas notícias juntas, né? E nesse mês a minha menstruação atrasou. Tinha gente que tinha feito novena, enfim, uma série de coisas, assim. Vai engravidar, você vai engravidar. Você vai engravidar esse ano. Recebi um sinal. Então, de uma certa forma, aquilo, né? Eu sonhei com você, eu sonhei que era uma menina, um menino, não lembro assim. Mas, enfim, foram muitos episódios juntos e, de fato, minha menstruação atrasou. E aí eu me senti naquele mês, assim, muito... como se Deus estivesse fazendo uma pegadinha comigo, né? Assim, foi mais ou menos isso, assim. E eu disse, mas pra que isso? Assim, precisava disso tudo, assim, né? Se tá bom, eu já tô esperando, já tô aqui, né? Fazendo a minha parte e tal. E ainda tenho que, assim, meio que ser trollada, digamos assim, né? Mas... graças a Deus passou, né? Assim, é uma fase que a gente precisa se aproximar ainda mais, né? Se acontece isso, é um momento ainda maior de desapego. Então, que a gente precisa realmente se voltar ainda mais para Deus. No meu caso, eu não tive nenhuma, não por isso, nenhuma crise de fé, não. Isso. Né? Ainda bem, né? Porque imagina se os dois tivessem, né, amor? Tinha que ter um de cada vez. Ali pelo amor de Deus, um de cada vez, né? Barco, Mas eu sempre tive essa noção, né? De, assim, Deus sabe melhor do que a gente o que é melhor para a nossa vida, né? Então, assim, muitas pessoas estavam ali, na verdade, expressando a própria vontade. Eu quero que vocês engravidem, então vou rezar nesse sentido. Recebi uma rosa, vocês vão engravidar, tal. Então, as pessoas estavam expressando muito o que estava no coração delas, mas, às vezes, a gente tem uma coisa no coração, muita gente tem uma coisa no coração, uma comunidade inteira tem uma coisa no coração, mas Deus não tem isso no coração, Deus tem outra coisa no coração, e o que Deus tem no coração dele é sempre melhor do que o que a gente tem no coração da gente. Sempre, sempre, sem exceção. Tem um Instagram de uma amiga minha chamada Candice,
que se chama Ateliê Senhora da Luz. Ela perguntou, como faz para manter viva a chama da fé, esse processo, entendeu? São perguntas que uma vão amarrando com as outras, né, velho? Mas veja, esse já é o complemento. Esse entendimento, discernimento disso, para que se mantenha a chama. Existe algum tipo de exercício? Eu acho que a gente precisa exatamente fazer um exercício de humildade, né? Eu acho que a gente começa a se envaidecer quando a gente acha que a gente tem algum direito, né? A gente, na verdade, não tem direito, né? É tudo bênção de Deus, né? É tudo graça de Deus. Então, quando a gente se coloca, né, na perspectiva de criatura, de verdade, assim, você começa a se voltar para Deus, né? Mas, especificamente, nesse momento, se você está realmente com crise de fé, né? Enfim, é o momento de você, se você, sei lá, vai para a missa só no domingo, você passa aí todo dia, né? Se confessa com mais frequência, se tiver um acompanhamento de um diretor espiritual, é muito importante, né? Enfim, né? Se munir de algumas coisas, mas vida de oração principalmente é a chave. Sair de si, sabe? Eu acho que é um exercício mesmo de sair de si, não olhar, tentar olhar sobre uma perspectiva, porque sofrimento todo mundo passa, né? Então, assim, a gente é só mais um e teve sofrimentos muito maiores, assim. Eu tenho gente próxima que passam cruzes muito maiores que a minha. Então, assim, eu seria muito egoísta ficar ali, né, reclamando com Deus por uma coisinha que não foi exatamente do meu jeito, né? Enquanto tem gente ali precisando muito mais, né? Então, acho que é um pouco de sair de si, né? De fazer esse... E buscar intimidade com Deus através da vida de oração, né? Isso é importantíssimo e graças a Deus, pronto, foi uma grande bênção que Deus trouxe na nossa vida depois dessas passagens de câncer na nossa família, da minha mãe e depois da minha esposa, né? A gente começou, a partir do câncer da minha mãe, na verdade, a rezar o texto diariamente, né? Aí cada um rezava em casa. Separado. Catarina, Poliana, eu, rezava cada um na sua hora. Depois, com o câncer de Poliana, a gente passou a rezar um pouquinho mais junto, né? Mas a gente ainda tem horários meio distantes, assim, para algumas coisas. Com a pandemia, e isso a gente mantém e vai manter, né? A gente tem feito sempre o texto em família, diariamente, e isso faz um bem imenso, Buscar intimidade com Deus. Quando a gente está com intimidade com Deus, através da oração, né? A gente pode até ter um momento de crise, um momento de perturbação, né? Mas a gente sempre vai ter a certeza de que Ele está ali. Tem alguma coisa que é Ele que está querendo transformar na gente ali, né? A gente sempre vai saber tirar proveito daquele sofrimento. Porque a gente sabe que Deus é um amigo tão íntimo, né, que Ele só pode querer o meu melhor. Se eu estou sofrendo, Ele está aqui comigo também. Está aqui comigo e a gente vai junto, né? Quando a gente desconecta um pouco, sai da vida de oração, deixa uma vida de oração mais espaçada, não reza todo dia. Aí tem esse laço com... É mais fácil, fica mais suscetível a ter uma crise de fé. Então, a vida de oração, além de tudo isso que Poliana falou, estou complementando o que ela falou, né? A vida de oração é essencial. Fundamental. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta bem interessante do Luizinho. Ele fez algumas perguntas, mas eu estou tendo que fazer uma triagem aqui. Luizinho foi quem participou do último podcast. Grande Luizinho. Belíssimo testemunho. Belíssimo. Ele se formou como médico agora. Eita! Já está formado, que legal. Que coisa boa, graças a Deus. Aí, dentre as perguntas que ele fez uma que diz assim: o que você diria para aqueles que enfrentam a luta contra o câncer hoje, né? Nos dias de hoje. O câncer, ele é uma grande oportunidade, né? Júnior estava falando um pouco disso, né? É uma oportunidade de você se deparar, né, com essa humildade mesmo, né? Que a gente não é um ser... que a gente é um ser vulnerável, né? A gente não é eterno. Então, é aquele momento de fraqueza, é você ter a possibilidade de reconhecer de forma corpórea, né, aquilo que se é com todo mundo, né? Assim, a gente sabe que vai morrer, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde a gente tem um fim, né? Então, ele nos dá
essa oportunidade de urgência, né? De você passar a entender que não é amanhã que você tem que começar a criar essa intimidade com Deus. Não é amanhã que você tem que começar a trilhar esse caminho para o céu. Porque pode ser hoje, pode sair daqui, né? E acontecer alguma coisa, um acidente, enfim, ninguém está nunca preparado. O câncer, ele dá essa liga-chave, né? Dessa sensação de urgência e de vulnerabilidade mesmo, né? Então, em muitos momentos eu lembro de acordar, assim, eu tô fraca, assim, não tinha condições de levantar e ter que esperar alguém. Não podia, né? Eu tinha acabado de fazer cirurgia, tinha que esperar o Júnior e a Catarina acordarem, sentirem fome para fazer um café da manhã para eu poder comer. E eu não podia fazer nada ali eu só podia esperar. Então, ali é você lidar com a sua vulnerabilidade, né? E isso é muito importante, a gente se colocar com humildade e paciência, né? Assim, a gente tem que saber lidar com isso. Então, eu diria, né, para alguém que está com um câncer agora, que não deixe essa graça passar, né? Assim, seria uma tristeza você passar por esse processo todo e no final você ser a mesma pessoa que entrou. Perfeito, velho. Perfeito. O padre Fábio, ele fez uma reflexão durante a homilia que a pandemia, a gente agora já enxerga a luz no fim do túnel, né? Mas a pandemia, dependendo de como você encare, pode ou ser uma coisa nefasta ou uma bênção. Uhum. Entendeu? Justamente essa oportunidade. A gente agora, sexta-feira passada, viu o acidente fatal de Marília Mendonça. Isso. E a gente vê, Santa Teresinha, ela diz, a vida é um instante entre as eternidades, né? Uhum. Então, deixa eu parar de postergar, né, para o amanhã. Amanhã eu converso com Deus, amanhã eu me acerto. Velho, assim, a vida está passando. Exato. O relógio está correndo, né? Então, é uma grande reflexão. E que não pare no discurso. Uhum. Que o discurso é maravilhoso, mas, exato, tipo, a gente tem que agir, a gente tem que despertar para isso, né? Enfim, vou fazer só mais uma última pergunta. Quem fez foi Rafael, esposa de Renatinho, né? Rafael, que é mãe. Uhum. Ela... Lelis. Lelis. Ela pergunta como buscar fé, ela botou entre parênteses, aqureditar em meio à tempestade. Uhum. Você meio que pincelou isso aqui, mas se você quiser falar também... eu acho isso muito simbólico ela ter feito essa pergunta, porque ela foi uma das pessoas que me ajudaram muito assim, nesse período de crise de fé, né? A gente estava bem próximo, a gente estava participando do Família de Nazaré, né? E foi um grupo, foi um momento assim, bem importante, especial para a gente de retomada, de retorno, né? E eu lembro dela especificamente, assim, indo lá em casa, levando uma cestinha que tinha um monte de frases de santos e frases do pessoal mesmo, assim, né, de apoio. E ela compartilhou comigo um momento parecido que ela também tinha vivido, assim. Então, essas partilhas e esse olhar atento das pessoas é uma grande oportunidade também, né, assim. Então, a gente não pode desistir, né? Assim, eu acho que em meio àquele sofrimento, a gente também precisa racionalizar, né? De uma certa forma, a gente sair um pouco ali do sentimentalismo, porque a gente entra também numa emoção, né? Daquilo. Então, e tentar olhar de forma terceira pessoa, né? Assim, de sair, de olhar para fora, não, mas peraí, eu não devia estar passando por isso, porque olhando a minha vida toda, assim, tá tudo muito bem, então tem uma coisa errada, né? Então, tentar agir de uma forma mais concreta, né? Então, sair, pedir ajuda, se você acha que precisa de uma ajuda espiritual, né? Se você acha que tem um processo de depressão mesmo, né? E que é médico, então procurar uma ajuda profissional, né? Se você precisa conversar com alguém, então faça isso, né? Então, assim, a gente tem que sair um pouco também do mundo das ideias e entrar para um mundo mais concreto, né? Então, eu preciso fazer o quê? Preciso comungar mais. Eu preciso o quê? Me confessar mais. Eu preciso... Quais são as coisas concretas que vão me ajudar, né, a não perder essa fé, né? Se você está identificando isso, e aí, assim,
no meu caso específico, o meu marido, os amigos, né? Graças a Deus eu tenho a oportunidade de conversar com padres, com pessoas de fé, né? Que realmente possam me trazer, né? Para perto essa... Então, isso é muito importante, até porque isso na perspectiva de quem viveu a doença. Na perspectiva de quem está acompanhando, quem está vivendo a doença, a gente tem que olhar que a gente precisa chegar junto, né? Dar uma atenção especial, sobretudo com orações, jejum e sacrifícios, pela recuperação daquela pessoa, pela cura, pela santificação daquela pessoa, mas também chegar junto, dar um ouvido, né? Visitar. Isso é muito importante, as visitas que a gente recebeu, as pessoas que demonstraram carinho, indo lá em casa para visitar a Poliana, mandando uma mensagem no Zap, uma mensagem simples, mandando vídeos, fizeram homenagens. Isso são coisas, são mimos, né? Que assim, não precisaria existir toda essa homenagem, toda essa pompa, mas essa atenção que a gente recebeu foi fundamental. Né, foi fundamental para a nossa fortaleza. Livros, né? Alguns livros de santos, inclusive. Até a própria Lely me emprestou um, né? Que me ajudou bastante. Esqueci o nome dela. Chiara Corbello Petrilho. Petrilho. Foi Lely não, menina, que deu não. Não, ela me emprestou também, mas eu acabei devolvendo porque a gente tinha ganhado de Érico. Foi. Isso. Mas ela também sugeriu, digamos, então, a leitura, né? E realmente foi muito engrandecedor. Então, assim, tudo isso ajuda, sabe? Mas é sair do mundo das ideias ali, do sobre, meu Deus, por quê e tal, e ir para uma coisa mais concreta e específica, né? Assim. Amém, velho. Só uma coisa, uma pergunta que poderiam fazer, sempre fazem, né? Ela ficou careca e tal, e aí? Né? Poxa, velho, ela ficou careca, eu nem percebi. Na verdade, foi eu que raspei o cabelo dela. Foi. Ficou linda do mesmo jeito. Também é outro momento bem, né? Eu e Catarina raspamos o cabelo dela, né? Quando a gente olha para a foto dela careca hoje e olha para ela hoje, a gente vê, é estranho, é estranho. Então, marca a pessoa. Quando a pessoa vê, tipo, olhando a careca, meu Deus, tá estranho. Fica estranho. Mas, bicho, não tive nenhuma estranheza. No dia a dia, tudo normal, linda do mesmo jeito. Pergunta a ela. Se ela fosse tu, era outra coisa. Mas, assim, realmente, eu me senti muito bonita. Em nenhum momento eu me senti feia, né? Assim, o que eu estranhei um pouco foi a sobrancelha, mas também acabei fazendo de rena e deu tudo certo. Mas eu acho que é isso, assim, Júnior nunca demonstrou, assim, tô sendo feio e tal. Não, muito pelo contrário, assim, né? Eu nunca percebi se teve, assim, isso não foi passado para mim, assim, o olhar de admiração. Assim, eu sempre me senti admirada, amada, desejada mesmo, assim, sabe? Então, acho que isso ajuda também. E, no caso, a Ana Catarina também, ela experimentar desse momento, dela acompanhar tudo e estar firme e forte também para o crescimento dela como pessoa. Foi um momento, assim, de muita intimidade familiar, né? Então, assim, ela teve um momento, eu até perguntei assim, filha, tu vai ter vergonha, né, de sair comigo careca? Ela, eu acho que eu vou. Mas depois a gente foi, passeou no shopping e tal, e aí, tá com vergonha? Ela, não, tá tudo bem. Tal, né? Então, assim, faz parte, né? Do mundo. Ganhou a esposa com um novo visual agora. Era um cabelo bem lisinho de índio, agora o cabelo todo encaracolado. Maravilha. Tô adorando, sempre quis. E, assim, velho, eu quando você falou, teve um momento que você falou, foi tudo lindo que você falou aqui, mas quando você falou que para não parar naquele dos porquês, por que Deus, por que logo eu, enfim, e isso machuca muito a alma. Você falou, né, da alma, esse cuidado. E na verdade, e aí Júnior completou a sua resposta com os para quês, né? Para que isso? Para que esses exames para identificar e descobre câncer? E a história que vocês vão pontuando é de uma vivência do núcleo familiar absurdo, velho. É um testemunho. Talvez até a gente hoje está conversando aqui, já era um projeto de Deus e calhou de cair por coincidências, providências, assim, um dia após o aniversário de casamento de vocês, que Júnior estava lá. Acredito que após a meia-noite, então já era talvez até dia 9 mesmo, se brincar. Porque também a cerimônia de casamento de vocês foi 5 horas, né? Então, mas enfim, Júnior falando lá, justamente hoje está testemunhando isso, entendeu? Então, de todo modo, Deus parece que Ele prepara sempre coisas maravilhosas e, como o Júnior bem disse, melhor do que o que a gente projeta. Sempre melhor.
Antes de terminar, eu queria agradecer primeiramente a Júnior. Não por ele se dispor a falar aqui, mas principalmente pelo cavalheirismo dele com você, entendeu, Paulo? O tempo todo. Pelo ele ter estudado tanto, eu não sei se ele demonstrou fraqueza em algum momento, nesse momento, mas geralmente um homem, por um comportamento, sei lá, velho, não quer chorar na frente das pessoas, não quer, enfim, não quer demonstrar isso para você que está enfrentando, né? Isso. E ele a todo tempo, e eu não duvido que, assim, que foi da boca para fora, foi de verdade mesmo, assim, que você continuava linda, óbvio que você também é linda, mas, tipo, de todos, enfim, velho. Sim. Na doença, na fraqueza, é o testemunho, a vivência das promessas que são feitas perante Cristo, ali no altar, velho. E isso é maravilhoso, principalmente nos dias de hoje. Então, eu agradeço primeiramente a Júnior e hoje está aqui dividindo essa história com a gente. A gente está fazendo um registro de uma coisa maravilhosa, entendeu? Então, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade da gente estar falando aí, partilhando com mais gente, né, que vai escutar aí esse podcast, um pouquinho da história da gente, que pode ser que enriqueça a vida de outras pessoas também. Se a gente tem algo que a gente pode enriquecer a vida das outras pessoas, a gente tem obrigação de cumprir esse algo, de ir atrás desse algo. Então, se isso faz bem para alguém, que assim seja, que seja proveitoso aí para mais pessoas que estejam passando por situação parecida ou que venham a passar no futuro por situação parecida, né? O futuro a Deus pertence e a gente tem que confiar muito nele. Então, obrigado aí por essa oportunidade. Amém. E eu fiquei mais tranquila com ele aqui do meu lado também. E, Polly, assim, queria também agradecer a você, mas que Deus continue abençoando, porque não deixa de ser uma missão, a história de vocês, o que Deus colocou para vocês, o que confiou a vocês, que vocês realmente, hoje, vocês já estão colocando num canal, numa plataforma que, tipo, não tem limites. Daqui a 10 anos pode servir para alguém. Sim. Entendeu? Então, mas se você quiser dar a sua mensagem final, se você quiser olhar, inclusive, para essa câmera aqui. Felipe, se tu puder botar essa câmera aqui para ela. Na verdade, eu trouxe uma frase de Santa Giana, que eu acho que tem tudo a ver com isso e é muito forte, né? E é uma coisa que eu já, de fato, pensava, né? Eu lembro de uma amiga, por exemplo, no trabalho, que ela não tinha filhos, e eu lembro de ter dito isso a ela, né? Assim, que toda vocação é vocação à maternidade, material, espiritual, moral, porque Deus nos deu o instinto da vida. O sacerdote é pai, as irmãs são mães, mães das almas. Preparar-se para a própria vocação, preparar-se para ser doador da vida, saber o que é o grande sacramento do matrimônio. Santa Giana Beretta Molla. Então, acho que essa frase, ela fala muito sobre o que, de fato, a maternidade é, além do gerar, né? Além do útero, é além do corpo, né? Do biológico, mas é muito mais espiritual, né? Então, que a gente viva, né? Essa verdadeira vocação à maternidade. Amém. Amém. Acho que depois dessa não tem mais muito o que falar. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém. A todo mundo que assistiu. Quem puder, a gente reforça. Júnior, qual é o recado? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, curte aí, dá aquela força, joga aí nos teus grupos, no Zap, no grupo das tias, no grupo das famílias, no grupo da igreja, no grupo dos amigos. Joga aí para divulgar essa mensagem. Se você achou que é uma mensagem válida, né? Se não achou também, discute aí. Brincadeira, todo mundo vai achar. Muito obrigado. Não é possível. Valeu, galera. Deus abençoe todo mundo. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau.